Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre a Terra no espaço, vamos falar como que ela se movimenta, vamos falar sobre o formato que ela tem, entre outras coisas. Os primeiros registros cartográficos da representação da Terra foram feitos por povos da antiga Mesopotâmia, certo? Registros cartográficos nada mais são do que os mapas, né? São aqueles registros feitos em papel ou em algum tipo de pele, onde os povos marcam, né, desenham naquele papel ou naquela pele o mapa da Terra, no caso. E os registros mostravam que os povos antigamente acreditavam que a Terra era plana, né, no formato de um disco. Até que o grego Pitágoras descreveu a Terra como redonda. Aristóteles e Erástenes admitiam que a Terra era esférica. E Erástenes, inclusive, calculou o diâmetro da Terra e conseguiu chegar a um valor aproximado, que é o que a gente conhece hoje, né? Que são 12.742 quilômetros. Só que, por incrível que pareça, em pleno 2020, ainda existem pessoas que acreditam que a Terra é plana, né? Que a Terra não é esférica. Então agora eu vou mostrar aqui algumas evidências de que a Terra não é plana, de que a Terra é redonda, tá bom? Que é esférica. Primeiro, quando a gente olha um navio no horizonte, né, a gente está lá olhando fixamente para ele, ele não vai ficando pequenininho e desaparece, né? Quanto mais longe ele vai ficando, a gente vê ele menor, só que ele simplesmente não desaparece do nada. Ele primeiro desaparece a parte de baixo dele, depois a parte de cima. A mesma coisa ao contrário, quando a gente vê um navio vindo, a gente primeiro vê a parte de cima dele, aqui no caso da imagem, primeiro vê as velas e depois o casco. Isso acontece por quê? Porque a Terra é esférica. Outra evidência de que a Terra é esférica são as estrelas no céu, né? As diferentes constelações que podem ser vistas em diferentes latitudes da Terra. Se a Terra fosse plana, qualquer lugar que a gente estivesse do mundo, da Terra, a gente conseguiria ver todas as constelações. Como a Terra não é plana, como a Terra é esférica, dependendo da latitude onde a gente estiver, a gente consegue ver determinadas constelações. A gente não consegue ver todas ao mesmo tempo. Se a Terra fosse plana, quando a gente estivesse no topo de uma montanha, a gente conseguiria ver tudo. Certo? A gente conseguiria ver tudo que está lá. Só que não é assim. Conforme a gente vai subindo, a gente consegue ver mais coisa. Sempre conseguimos ver um pouquinho além. Certo? Uma outra coisa é que se a gente está no topo da montanha, eu conseguiria ver, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, eu conseguiria ver Salvador, na Bahia. Eu consigo ver? Eu não consigo. Certo? Por quê? Porque a Terra não é plana. A Terra é esférica. Outra evidência é que quando a gente está viajando de avião, né, quando chega a altas altitudes, é possível ver a curvatura da Terra da janela do avião. Se a Terra fosse plana, quando fosse dia em um lugar, seria dia em todos os lugares. Certo? Só que não é assim. Se a gente vê o fuso horário dos países, quando, por exemplo, é sol, é dia aqui no Brasil, é noite lá no Oriente, lá no Japão. Né? Se a Terra fosse plana, não. Seria noite em todos os lugares e seria dia em todos os lugares. Uma outra coisa, quando é verão no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte. E quando é verão no hemisfério norte, é inverno no hemisfério sul. Certo? Por quê? Porque a Terra é esférica. Se ela fosse plana, quando é verão num lugar, é verão em todos. Quando é inverno num lugar, é inverno em todos. Por motivos de estudo, por motivos de simplificação, a Terra é representada como um círculo perfeito, né? Para a gente conseguir entender os esquemas, entender o modelo melhor. Mas a forma real da Terra não é um círculo perfeito. A Terra, o planeta Terra, possui uma forma irregular, certo? Semelhante a uma elipse. É fácil perceber isso, porque se a gente tem o alto de uma montanha, a gente tem as profundezas dos oceanos, a gente sabe que não é um círculo perfeito. Você tem irregularidades na superfície da Terra. Durante o dia, a gente consegue ver o Sol nascendo no leste e se pondo no oeste. A gente chama isso de movimento aparente do Sol. Por que é movimento aparente? Porque não é o Sol que está se movendo. Ele aparenta estar se movendo, mas ele não está se movendo. O que está se movendo é a Terra, né? Rotacionando em torno de si mesma. É o que a gente chama de movimento de rotação.
Para completar um movimento de rotação, leva um dia, né? Ou mais especificamente, 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. A rotação é perpendicular à linha do Equador e os outros planetas, a Lua e o Sol, também giram em torno do próprio eixo. Ao mesmo tempo em que realizam um movimento de rotação, a Terra, a Lua, o Sol, os outros planetas também realizam um movimento de translação, que é o movimento ao redor do Sol em determinadas órbitas. E quanto mais longe um planeta está do Sol, mais tempo leva para ele completar uma órbita, né? Para ele completar uma volta ao redor do Sol. E a Terra dá uma volta ao redor do Sol em 365 dias, 5 horas e 48 minutos. E é por isso que a gente tem um ano bissexto, né? A cada 4 anos, fevereiro tem 29 dias, ao invés de 28, para compensar essas 5 horas e 48 minutos. E a posição da Terra na órbita ao redor do Sol é o que caracteriza, né, diferencia as estações do ano. Antigamente, se pensava que a Terra estava no centro de tudo, né, que os planetas, o Sol, giravam ao redor da Terra, que é o que a gente chama de geocentrismo. Só que o astrônomo Tycho Brahe, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, em 1572 notou que o céu não era o mesmo, né, que durante a noite as estrelas mudavam de lugar ao longo do tempo. Então, no século XVI, Nicolau Copérnico propôs o modelo heliocêntrico, né, com o Sol no centro do sistema solar. Só que com medo de ser morto pela Igreja Católica, de ser condenado, foi somente 13 anos depois, e sendo um ano depois de sua morte, que esse modelo heliocêntrico foi divulgado. E o astrônomo Johannes Kepler, observando a órbita do planeta Marte, descobriu que as órbitas dos planetas possuem forma elíptica, e elas não são, então, um círculo perfeito. Então chegamos ao fim desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aprendido sobre geocentrismo, heliocentrismo, sobre o movimento de translação, movimento de rotação, sobre a posição da Terra no espaço. Espero que tenham reforçado a ideia de vocês que a Terra é esférica. Apresentamos aí várias evidências de que a Terra não é plana, que a Terra é esférica. Vimos o formato real dela, né, que é irregular. E espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.